Fala galera, beleza? Então, tô aqui com mais uma vídeo resolução. E essa daqui é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? É uma questão clássica aí de porcentagem progressiva que entra lá na teoria de conjuntos, né? Precisa dominar a teoria de conjuntos aí, muito importante. E é muito comum essa confusão na hora de resolver exercícios desse tipo, porque isso tá na ideia de subconjunto. Você tem que entender um conjunto maior e depois os subconjuntos dentro para extrair as informações. Tá ok? E quem gosta muito desse tipo de questão é a Unifesp, o Enem, tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos ler aqui o enunciado, né? Diz que no município lá de Cefetópolis teve um segundo turno, né, da eleição e o número de abstenções foi de 40%. Então, o primeiro dado que a gente tem aqui, né, que teve abstenções em 40%, isso significa que eleitores aptos a votar não compareceram às urnas, né, não exerceram o seu direito de democracia aí. Considerando os eleitores que compareceram para votar, tivemos a seguinte distribuição. Então, quem foram... A gente já sabe que quem foi votar, 60%, né, porque 40% resolveu não ir. De quem? Da população total, tudo bem? Então vamos lá. Candidato A, dos 60% que votaram, o candidato A recebeu 30% dos votos. O candidato B recebeu 45%. E votos nulos e brancos, 25%. Então teve gente que foi lá votar e votou nulo e branco. O Tribunal Regional Eleitoral divulga os resultados a partir dos votos válidos. Que são, né? Ele bota um aposto aqui, dos quais não são computados votos nulos e brancos. Ou seja, não adiantou nada a pessoa ter ido votar. Nesse caso, né, de segundo turno, por exemplo, foram computados como votos válidos apenas o candidato A e B, que foi quem foi para o segundo turno, tá bom? Então, só essa galera aqui, ó, que foi considerado, somando, dá 75%, né, dos que votaram, né? 75% de 60% da população total, tá? Então, isso aqui é só para a gente pensar por enquanto. Então, letra A. Qual o percentual de votos válidos recebidos pelo candidato A? Então, ele quer uma comparação, né? Então, você vai comparar a parte pelo todo, né? Então, é uma comparação isso aqui. Você vai comparar. Quem é essa parte que ele quer saber? A parte são votos de A. E quem é o todo, né? São todos os votos válidos, né? E ele quer saber em porcentagem, porque a gente não tem dados absolutos aqui. Então, votos de A, né? A gente sabe que foi 30%, né? Também conhecido como 0,3, né? Que são as representações aí em porcentagem, né? 30%. Se você dividir aqui, você descobre que é 0,3. E assim por diante, né? 60%. Você descobre que é 0,6, 70% e assim por diante. Enfim, né? E aí, 0,3, né? Que são 30%. E os votos válidos, quantos foram? 75%, né? Então, 0,75. Quando você dividir isso aqui, né, você vai fazer essa divisãozinha e vai descobrir que isso aqui dá 0,4. Ou seja, né, o percentual de votos válidos, ou seja, o percentual de votos válidos para o candidato A, porque ele quer em percentual, né? É de 0,4, também conhecido como 40%. Tá aqui, ó, a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Vou fazer em vermelho. Considerando o total de eleitores, então ele está considerando agora todo mundo que compareceu às urnas, né? Todos aptos a votar. Qual o percentual de votos recebidos pelo candidato eleito? Bom, a gente já sabe que se 40% foi para A, o candidato eleito foi o B, né? Ele recebeu até mais votos, né? Então a gente já sabe que tem que extrair os dados de B. Tudo bem? Então, considerando o total de eleitores aptos, quantos foram o total de eleitores aptos? 60%, né? Então, eleitores, vou colocar aqui, letra B. Eleitores aptos, 60%, né? Oh, perdão, 100%, né, pessoal? Por quê, professor? Porque todos eram aptos, ele não falou nada da abstenção, desculpa a confusão, viu? Então, os eleitores aptos são todos, né? A população total. Deixa eu recorrigir isso aqui. Então, eleitores aptos, tudo bem?
E aí ele diz o seguinte, dos eleitores aptos a votar, né? Qual o percentual de votos recebidos? Bom, a primeira coisa, os eleitores aptos, a gente tinha uma galera que se absteve, né, que é os 40%, e teve uma galera que foi votar, que são 60%. Como essa galera não foi votar, eu vou considerar 60%. Por quê, professor? Porque essa galera nem foi, né? Então eu só posso trabalhar com quem compareceu. Então, né, os votos válidos, né, ou eleitores aptos, né, que vou colocar aqui, que compareceram 60%, né, do total da população. Então, 0,6, né, 60%. E aí ele diz o seguinte, qual o percentual de votos recebidos pelo candidato A? Então, ele quer que você compare agora, dentro dos, né, das pessoas que votaram, né, no candidato que ganhou, que foi o B, o que isso representa do total? Quem que é o total? São todos os eleitores. Então ele está dizendo assim, por mais que essa galera não tenha ido votar, o candidato que ganhou representa realmente, qual é a representação real desse candidato que ganhou? Será que ele representa a maioria da população? Inclusive os que não foram votar, seja por qual motivo? Então, o candidato que ganhou, primeiro dado, né? Quem ganhou foi o candidato B. E outra coisa, né? Ele quer que você compare em relação ao total. Sabendo que só 60% compareceram, então a gente vai extrair que o candidato B, né, ele teve 45% dos votos dessa galera que foi votar. Então vamos lá, eu quero 45% de quem votar, de quem foi votar, que foi 60% só. Bem pouco, né? Não dá nem para ter um panorama geral. E aí quando você fizer essa continha aqui, você vai obter esse dado, ó, 0,27. Que significa, né? Ou seja, respondendo a pergunta, o percentual de votos do candidato eleito. Aí você pode botar uma informação aqui, né? Candidato B, né? Do B, só para ele perceber que você sacou aí as informações. Você vai colocar aqui 0,27 ou 27%, né? Pessoal, olha só, eu vou fazer um adendo aqui. Das pessoas que compareceram, né, que foi só 60% da população geral, votaram aqui nesse candidato B e deu 45% daqueles que compareceram, né, quase a metade dos que compareceram. E no global, ó, no geral, ele representa 27%, né? É muito pouco, pessoal. Se eu fosse colocar isso assim em termos mais práticos, valores absolutos, a gente ia ver que é um pouco mais de 1/4 da população. É bem baixo, né? Significa que por mais que esse candidato tenha ganhado, né? Ele não representa, ele mal representa 1/4 da população, né? Significa que não representa bem pouco desse número, né? Que foi esse candidato que foi para segundo turno. É só para a gente pensar um pouco que às vezes vai muito além de fazer as contas, né? É interpretar o que os gráficos querem dizer, o que as informações querem dizer. Isso é uma tendência dos vestibulares, isso é uma tendência dos exames aí, que é para ver se você consegue extrair mais do que a técnica de fazer uma conta, né? Que já é bem complicada, mas assim, o que isso representa, né? Essas informações todas. Se eu tivesse uma letra C aqui perguntando o que isso representa, provavelmente das pessoas que chegaram na segunda fase, se eu considerar que pelo menos 60% delas fizeram as questões A e B e acertaram, provavelmente na letra C, mais da metade provavelmente iria errar, tá? Essa questão de o que isso significa, né? O que você pode extrair dessa informação? Vai muito além de fazer conta às vezes, tá? Significa que esse candidato representa pouco mais do que 1/4 da população, né? E aí, sei lá, por quais motivos, né, de insatisfação e etc, que os outros 3/4 da população vão ter que carregar aí. Então é só pra gente pensar, tá ok? Bom, é isso, espero ter ajudado, um grande beijo e um grande abraço.